Paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Fabiano, da diaconisa Laodiceia, que confiou na chamada, no ministério que o Senhor Deus nos convocou e nos integrou a este departamento. Tem sido um privilégio e um prazer poder cooperar com a obra dessa igreja, e eu sei que grandes coisas ainda o Senhor há de fazer. Você crê nisso? Amém. Glória ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: sorria. Você está sendo filmada. Isso, agora dá um sorriso para ela saber que é verdade o que você disse. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a igreja é fantástica. Talvez você pense assim: a Bianca não está por dentro das últimas notícias. A Bianca não observa as queixas e murmurações do povo nas redes sociais. A Bianca tem consciência das notícias e a Bianca assiste e lê tudo que se expõe nas redes sociais. Mas a Bianca continua acreditando que a igreja de Cristo é fantástica. E eu não ouvi nenhum glória a Deus. Você não acredita nisso? A igreja é fantástica. E se eu fosse você, eu glorificava, porque eu estou falando de você também. A igreja é fantástica. A igreja de Cristo é triunfante. A igreja de Cristo é poderosa, e para isso ela foi criada. Eu sei que muitos estão desacreditados dessa obra, mas estou bem certa que o Senhor me ergueu nesta noite para te fazer reconhecer e compreender o seu valor como igreja, para que você saiba o valor da igreja e o preço que foi investido para que você fosse chamado cristão na face dessa terra. Por isso eu afirmo: você é fantástica. A igreja é fantástica. Eu não estou falando da congregação Ebenezer pura e simplesmente. Não estou falando somente da denominação Assembleia de Deus, dos congregacionais, batistas, metodistas, Porta Formosa. Eu estou falando do povo de Deus que se reúne nos mais diversos lugares da face dessa terra, invocando o nome do Senhor e proclamando que Ele voltará. É deste povo que eu estou falando. Eu continuo acreditando na obra da igreja, e se eu fosse você, eu acreditava também. Aquele que começou a boa obra, Ele há de concluir. A palavra de Deus em Mateus 16 diz que Jesus, enquanto está preparando os discípulos para dar sequência ao ministério dele terreno,
ele faz uma pergunta aos 12 e Pedro toma a frente da pergunta que Jesus faz quando ele pergunta: o que pensas de mim, vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, maravilhado com a resposta de Pedro, ele diz assim: por causa do que você disse, eu estou traduzindo, ele está dizendo, por causa disso, por causa desse reconhecimento, por causa desta fé que você manifestou agora, por causa disso, eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha, sobre essa fé, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe quantos anos nós temos? 2020 anos. Sabe quantas perseguições, calúnias, prisões, quantos açoites, quantas crises, quantas pandemias, quantos cativeiros nós já vivemos? São incontáveis, mas a igreja continua crescendo. E a sementeira dos mártires, diz o filósofo, tem sido essa o motivo do crescimento daquilo que nós somos. Quanto mais bate, mais cresce. É tipo omelete. A igreja foi criada por Cristo e ela é um projeto feito para dar certo. Para de se juntar àqueles que estão desacreditados, que estão indo para as redes sociais, lamuriando os erros e os pecados de outros, generalizando uma obra que Cristo faz. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho aprendido que roupa suja se lava em casa. Quando você encontrar um problema na sua igreja, não leva isso a público nas redes sociais, não. Traz para dentro do corpo. Traz para o seio do corpo de Cristo. Porque é aqui que Ele trabalha, é no seio que Ele trabalha. Não é no mundo, Deus não tem parte com este mundo, Ele tem parte com o povo dEle, com os membros do corpo dEle. E diz a palavra de Deus que Ele preserva os nossos ossos para que não sejamos quebrados. Não é à toa que você está aí. Não é à toa que você está inteiro, que você está inteira. A igreja é linda, a igreja está sendo trabalhada, a obra não é sua, não se preocupa, a obra não é do pastor Onésimo, não é do presbítero Fabiano, não se preocupe, por quê? Porque Cristo diz, eu edificarei, está no primeiro, o pronome é pessoal, é dele, é eu edificarei, é Ele quem está trabalhando, é Jesus quem está trabalhando nisso. E quando eu volto os meus olhos para a carta de Jesus entregue a João, acerca das igrejas de todos os tempos, se torna muito evidente para mim o trabalhar de Deus, o trabalhar de Cristo, nessa obra que Ele começou lá atrás. É muito evidente para mim o interesse dEle pela obra da igreja, pelo resultado dessa obra. Olha bem, quem recebe as informações e a revelação acerca da realidade da igreja de todos os tempos é o apóstolo João. O apóstolo João está na ilha de Patmos, ele está isolado, ele está cativo. E o capítulo 1, a partir do versículo de número 9, vai dizer que eu, João, prisioneiro, por amor a Cristo, ele está dizendo, eu sou prisioneiro por amor a Cristo, estou aqui nessa ilha, mas as correntes não prenderam a minha relação com o Senhor. Ainda assim, ainda que preso por amor de Cristo, João não está preso porque roubou, João não está preso porque assassinou, João não está preso porque cometeu algum delito, João está preso pelo testemunho que dá de Cristo. Mas ainda assim, lá preso, cativo, sobre aflições, né? Porque afinal de contas, ninguém vai ser preso para viver um dia de spa. João está preso, sendo afligido no corpo e na alma, mas o Espírito de Deus está arrebatando ele, levando ele a regiões em que, aonde você está na sua liberdade, você não vai viver, porque isso é coisa de gente que se mantém na presença do Senhor, enquanto as aflições estão lhe açoitando, e ele está sobre essa condição, mas ele está vivendo algo sobrenatural, ele está recebendo de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para algumas pessoas aqui o que o isolamento, o distanciamento social dessa pandemia proporcionou a você em Deus, eu tenho certeza que se o pastor der oportunidade à igreja, 95% dessa igreja vai levantar a mão para dizer que teve uma experiência durante esse período. Porque as aflições têm essa tendência de te lançar aos pés do Senhor e fazer com que estar na presença do Senhor, Ele te revele coisas que na sua tranquilidade você não vai conseguir contemplar.
João está contemplando algo de dentro do seu cativeiro acerca de nós hoje. E Jesus está falando da igreja, da realidade da igreja. Jesus está tecendo coisas que falam de mim e de vocês. 7 igrejas recebem essas cartas. Algumas ele vai elogiar, ou melhor, todas elas vão ter elogio, vão ter exortações e vão ter orientações, com exceção da igreja de Laodiceia. Laodiceia somente vai receber exortação da parte de Deus. Mas qual a beleza disso? Que torna evidente que essa é uma obra indestrutível, a obra da igreja. A evidência disso está no fato de que entre Laodiceia, uma igreja morna, entre Laodiceia e Sardes, entre Laodiceia, que é uma igreja morna, e Sardes, que é uma igreja morta, está Filadélfia, a igreja que tem pouca força, mas continua resistindo, continua perseverando, continua prosperando e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele voltará. Entre uma igreja morta e uma igreja morna, está aqueles que têm pouca força, mas são perseverantes. Talvez você seja um desses, e o Senhor está falando: eu estou te vendo, eu conheço as tuas obras. Sabe qual a beleza das palavras de Jesus nestas cartas? Há 2 coisas aqui que elas evidenciam a maravilha da revelação que Jesus deu a João. A primeira é que ele diz a todas as igrejas: eu sei, eu conheço. E quando ele fala que conhece, ele não está falando de algo que é progressivo, algo que ele percebeu, não é algo que ele viu ou falaram para ele. A palavra aqui dá a entender, ou melhor, significa, afirma que o que ele está dizendo é: eu tenho conhecimento absoluto do que eu estou vendo, do que eu estou revelando e do que João está escrevendo. Eu conheço, eu sei. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que você sabe do Senhor é progressivo. Nós estamos conhecendo Ele ao longo da nossa jornada. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele tem conhecimento absoluto daquilo que nós somos nele. Não tem como camuflar o que você é aos olhos de Deus. Não tem como esconder de Jesus o seu caráter, a sua índole. Não tem como. Quando ele chama Jeremias ao ministério profético, ele vai dizer para Jeremias: eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Sabe o que ele está falando a Jeremias? Eu conheci os seus pecados, as suas mazelas, as suas falhas, antes que você viesse a praticá-los. Mas mesmo assim, Jeremias, eu te escolhi. E eu te digo que aquele que Deus escolheu não é passível de ser questionado por ninguém. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe com plena consciência do que está fazendo. Talvez você se ache o menor, talvez você se ache esquecido, mas o Senhor está falando: eu te conheço. Eu te conheço desde antes do seu nascimento. Não tem nada que me falem ao seu respeito que eu já não saiba, porque eu tenho conhecimento absoluto de você. O Senhor está falando para as igrejas de todos os tempos: eu conheço vocês absolutamente. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu caráter, eu conheço a tua conduta. E por isso o Senhor tem moral para falar acerca de nós. Então, quando o Senhor levantar uma voz profética ou manifestar a palavra dele sobre a sua vida, não feche os teus ouvidos. Porque o despertamento para nós essa noite é: aquele que tem ouvidos, ouça. Ele sabe o que fala. Ele sabe por que fala. Ele sabe para quem está falando. E essa pessoa é você. Essa pessoa não é aquela que você deixou na sua casa, não é aquela pessoa que você gostaria que ouvisse. Aquela pessoa que tem que ouvir isso é a pessoa que está aqui diante da palavra. E por isso ele está dizendo para mim e para você hoje: abra os teus ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A realidade de Laodiceia é uma realidade de miséria espiritual. É uma igreja bonita, suntuosa, próspera financeiramente, mas espiritualmente arruinada. Laodiceia está situada numa grande metrópole, num lugar
num lugar próspero e ela também prosperou. O seu templo é belo, o seu ministério de louvor é estruturado, tudo nela é bonito por fora, mas por dentro é sepulcro velho e caiado. E o que o Senhor vê é uma igreja próspera em estruturas físicas, mas miseravelmente, espiritualmente miserável. E aí o Senhor, ao falar com Laodiceia, ele vai usar algumas coisas que são características do local em que Laodiceia está situado. Ele vai se referir a essa igreja, por conhecimento das obras e da conduta dessa igreja, como sendo um povo que está morno, um povo que não gera prazer no Senhor. Laodiceia não gera nenhum prazer em Deus. Isto porque ela está tão ambientada com a sociedade aonde ela está inserida, ela está tão conformada com o ambiente aonde ela está, que o Senhor não tem prazer nela, ela não faz diferença onde ela está. A mornidão expressa exatamente isso. Por quê? Porque o morno é o significado de algo que era quente e perdeu a intensidade, ou algo que começou a aquecer, mas não prosseguiu, que retrocedeu. E a palavra de Deus diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. E aqueles que desprezam o Espírito de Deus também não tem prazer no Senhor. Portanto, a igreja de Laodiceia é uma igreja que está ambientada com o local em que está inserido. Ela está conformada, não há diferença entre o povo, a sociedade, e a igreja que tem uma placa do lado de fora com o nome de igreja evangélica. E Jesus vai dirigir uma palavra a esse povo. Qual a beleza disso? A beleza está no fato de que, mesmo sendo uma igreja em que não gera mais prazer no Senhor, Ele ainda está interessado nessa igreja. Diferente das outras 6 igrejas que receberam orientações da parte de Jesus, Laodiceia não tem nenhum inimigo exterior. Algumas igrejas sofriam com as ameaças de doutrinas falsas, de falsos ensinos, sofriam com a ameaça exterior da presença de Satanás entre elas, sofriam com ameaças exteriores diversas. Mas Laodiceia não tem nada que ameace ela, que esteja infiltrando no meio da igreja para lhe colocar em perigo. A maior ameaça desta igreja é o próprio eu. A maior ameaça da igreja de Laodiceia é ela mesma. Você pode bater no seu peito e dizer assim: eu sou um perigo. Bate no seu peito e diga: eu sou um perigo para mim mesma. Você é um perigo para si mesmo. E não há ninguém que possa sabotar este projeto que Cristo começou na sua vida, senão você mesmo. Por isso Laodiceia me chama a atenção. Porque o perigo que há em Laodiceia está dentro de Laodiceia. Não veio de fora, não veio do inferno, não veio de ensinos, não veio de outros grupos religiosos. O perigo de Laodiceia está dentro dela mesma. E o Senhor vê toda a riqueza e prosperidade, mas enxerga um povo miseravelmente, espiritualmente miserável. E aí ele vai fazer uma exortação e ele vai dizer que ele repreende todo aquele que ele ama. Olha essa coisa de Jesus lindo. Ele é zeloso, ele fala: eu repreendo todo aquele a quem eu amo. Ele vai dizer que ele repreende e castiga a todos quanto ele ama. Há um cuidado manifestado aqui, por intermédio de Jesus, nas suas duras palavras. Ele não está só batendo na igreja, ele está cuidando da obra. Ele está zelando pela obra que ele começou a edificar. Ele está trazendo uma palavra de castigo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que toda palavra de repreensão, no momento em que ela chega, ela não produz gozo. Mas lá na frente ela vai produzir frutos de justiça ao Senhor. Há uma manifestação de amor de Deus pela sua vida. Jesus está te abraçando através da palavra dele. Toda palavra de repreensão manifesta o amor dele, porque ele disciplina todos quanto amam. E aqueles que não são disciplinados por ele, diz a palavra dele que não é filho, é bastardo. Então, se ele está hoje te chamando a atenção, te despertando para ele hoje, entenda, é o amor dele sendo manifestado por nossas vidas. Há uma manifestação de amor aqui. Há uma manifestação de amor aqui. Sinta o amor dele aí. Sinta o amor dele. Senhor, abraça este povo por meio da sua palavra. Oh, aleluia.
E o Senhor Jesus está disposto a restituir o valor da igreja dele. Não fique desacreditado quando você ouvir noticiários, quando surgirem polêmicas. Não fique desacreditado da obra. O Senhor Jesus continua investindo na igreja. O Senhor continua investindo na obra dele. E Ele vai restituir o valor daqueles que estão em condição de miséria espiritual nessa noite. O Senhor Jesus veio fazer negócio com gente aqui nesta noite. Ele veio fazer negócio comigo e com você nesta noite. E Ele está falando, está disposto. Eu tenho uma proposta para fazer contigo hoje. Há uma proposta do céu para te enriquecer como nada nesta terra pode produzir em você. Há uma riqueza de Deus. Meu irmão e minha irmã, você não vai falir. Seu ministério não vai falir. A sua família não vai falir. A sua vida espiritual não vai falir. Os seus bens não vão vir à falência. Você não vai falir porque o Senhor está disposto a investir na sua vida. Ele veio fazer negócio com a igreja hoje e restituir o valor dessa obra que Ele começou. Aleluia! 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 Veja bem, o Senhor está propondo algo a nós aqui por meio da sua palavra. Há muitos no meio de nós que se assentam entre nós, são membros do corpo de Cristo. E dadas nossas limitações e até distrações, nós não nos tornamos perceptíveis às necessidades daqueles que estão perto de nós. Mas a maravilha da palavra de Deus e da revelação de Jesus a João está no fato de que ele está dizendo: eu conheço aquilo que os pastores não conhecem, aquilo que a liderança não vê, aquilo que a sua companheira de banco não assiste. O Senhor está dizendo: eu conheço, eu sei do que você precisa, eu sei como tratar com você, eu estou disposto a fazer este investimento, mas há um critério para isso, e você precisa estar atento ao que o Senhor está nos propondo. Ele vem propor ouro refinado no fogo. Ele propõe ouro refinado no fogo. Quando nós entendemos o valor do ouro e a forma como ele é trabalhado para que de fato ele tenha valor de mercado, nós vamos ver que o ouro é colhido da própria natureza, mas ele não vem 100% ouro. Geralmente ele vem 75% de ouro e outros metais misturados ao ouro. Então, para que ele possa ter valor legítimo de mercado, né, com aquele emblema que geralmente vem no ouro de 24 quilates, 18 quilates, enfim, ele precisa passar por um processo de purificação. E ele precisa entrar no fogo, para que os metais possam cada um se diluir para um lado e ele possa se tornar puro. O interessante disso é que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele não passa por uma temperatura qualquer da cabeça da pessoa. Há uma temperatura ideal, nem mais nem menos, para que este processo possa ser fiel e o ouro possa ser atestado por legítimo. Ele possa ter autenticidade e valor de mercado. O Senhor está usando algo que os laodicenses apreciam, o valor do monetário. E Ele está mostrando algo que está muito além do valor daquilo que você coloca nos tesouros dessa terra, nos cofres deste mundo. E aí Ele vai mostrar para mim e para você, que nesse processo de restauração, para trazer o valor que a igreja tem e precisa viver, Ele vai oferecer fogo para a igreja. Ora, nós sabemos que o fogo, à luz da Bíblia, ele representa, é o símbolo daquilo que o Espírito Santo é em nós e faz no meio de nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O fogo, mesmo antes da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele se faz presente em todos os sacrifícios que foram estabelecidos por Deus em Moisés. E a palavra de Deus diz que era necessário que o fogo não se apagasse do altar de Deus. Quando o sacrifício era fiel e legítimo, Deus enviava fogo dos céus e consumia o sacrifício.
quando vinha fogo, ele estava dizendo: eu aceitei. O que está sendo oferecido aqui é de verdade, é legítimo, é autêntico, é verdadeiro, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que legitima a sua vida como cristão na face dessa terra não é a variedade de línguas que você diz, é a forma como você dá testemunho de Cristo. É a forma como você sofre pela causa do Evangelho. É a forma como você chora aos pés do Senhor, para que Ele possa restaurar e avivar a obra dEle no decorrer dos anos. O valor do fogo do Espírito Santo de Deus não está no barulho que a igreja faz, no tanto que nós marchamos, no quanto que nós falamos em língua, mas está na forma como nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Jesus. Isso é autêntico, isso é verdadeiro. E era exatamente o que estava faltando nesta igreja de Laodiceia. O que estava faltando em Laodiceia? Autenticidade. Estava faltando legitimidade. A igreja de Laodiceia era uma igreja falsa. Deus queria produzir nesta igreja verdade. E Ele veio produzir verdade em nós por intermédio da sua palavra. Deus não tem parte com a mentira. Ele não quer que você seja uma igreja de mentira, viva um evangelho de mentira e pregue um evangelho mentiroso. Por isso Ele está derramando fogo sobre a igreja dEle nesta noite. Ele está te provando pelo fogo. E se você resistir, se você suportar ao peso da glória de Deus, Ele vai produzir verdade na sua vida, para que você possa viver o efeito do evangelho e aquilo que Ele pode causar na vida das pessoas ao seu redor. Ele quer causar um impacto neste mundo através das nossas vidas. Ele quer causar um impacto neste mundo através das nossas vidas. Atos capítulo 1 vai mostrar, Atos capítulo 2 vai mostrar que os discípulos estão à espera do cumprimento da promessa, onde o fogo desceria do alto dos céus. Quando o Espírito de Deus vem sobre eles, depois do dia cumprido o dia do Pentecoste, eles são tomados pelo poder de Deus, e o povo reunido ali começa a bradar em língua estranha. Uma vez passada a euforia do Espírito ali sobre eles, diz a palavra de Deus que eles saem e vão testemunhar. E sabe o que acontece depois que o fogo purifica eles enquanto eles estão reunidos, assim como nós estamos aqui hoje? Milhares de almas se rendem a Cristo Jesus, porque eles foram atestados pelo fogo de Deus. Eles foram legitimados e selados pelo Espírito de Deus para testemunharem de Cristo na face dessa terra. Deus quer produzir verdade em nós hoje. Deus quer produzir verdade. Um outro negócio que o Senhor vai fazer com essa igreja é que Ele vai oferecer vestes brancas. A igreja, o povo de Laodiceia era um produtor de lã preta e lã vermelha. E para contrariar o sistema e a riqueza daquele tempo onde a igreja está inserida, o Senhor vai oferecer para eles algo que a sociedade ali não produzia, que não era a riqueza daquele povo, mas transformaria o caráter e a identidade da igreja. O Senhor vai oferecer vestes brancas, e isso fala da nossa identidade cristã. Isso fala da santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. O Senhor está livrando a igreja da situação de vergonha e ruína. Ele está dizendo: eu dou a vocês, compre de mim vestes brancas, para que se livrem da vergonha, da nudez do pecado. Quando Adão e Eva se descobrem pecadores, a primeira coisa que eles vão sentir é vergonha, porque eles estão nus. Antes do pecado, a inocência permitia que eles andassem livremente sobre o jardim. Mas uma vez que eles se tornam pecadores, agora eles se envergonham da sua realidade, e eles percebem que a nudez deles é uma vergonha. O próprio Deus derrama o sangue de um cordeiro e veste os teus filhinhos ali, e os coloca para longe da presença dele. Mas o que ele estava dizendo, o que ele está ensinando através deste ato com Adão e Eva é:
eu sei como vestir você e como te livrar da vergonha de um passado que te assombra e que te escraviza, um passado que te torna totalmente dependente daquilo que as pessoas dizem, não daquilo que eu já fiz na sua vida. O Senhor quer te livrar nesta noite da vergonha do pecado, do seu passado. Todo mundo aqui tem um passado. Não, Bianca, eu nasci em berço evangélico. Amém, eu glorifico a Deus porque Ele te alcançou ainda em tenra idade. Mas a bem da verdade é que mesmo nascendo num berço evangélico, você não foi privado de ser um pecador. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você precisa de um banho do sangue do Cordeiro, para que você possa ser santificado pelo sangue dele, para que você receba a identidade que ele te deu e viva isso plenamente. Identidade. O que o Senhor está querendo, Bianca, quando ele oferece vestes brancas? Ele está querendo uma igreja que não esteja amoldada, ambientada com este mundo. Ele quer um povo que não se conforme, mas transforme. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, diz o Senhor. Ele quer que você seja identificado como igreja dele nessa terra. A irmã Tatiana citou aqui Sunamita. E a história de Sunamita começa lá atrás, quando ela conhece Eliseu. Eliseu está peregrinando sobre a terra e ela olha para Eliseu e ela vê: eis que vem ali um santo homem de Deus. Era a roupa que identificava isso? Não, era o caráter dele. Ele não era um profeta comum como aqueles daquela época. Ele não mentia acerca das coisas que Deus ia fazer, das coisas que Deus estava fazendo. Ele tinha identidade de profeta, ele tinha cheiro de profeta, ele tinha cara de profeta, ele tinha santidade de profeta. Deus está nos dando santidade. Quando você tiver identidade cristã e souber o papel que você ocupa em meio a este corpo, você vai parar de se frustrar com tudo aquilo que você ouve acerca da igreja. Tenha identidade. E por último, o Senhor vai oferecer colírio para que vejas. Laodiceia era produtora de um colírio por causa das águas termais que passavam pela cidade. E esse colírio era medicinal. Então eles usavam esse colírio como fonte de comércio daquele lugar. E quando o Senhor oferece à igreja de Laodiceia colírio, Ele está oferecendo a Laodiceia uma oportunidade de serem libertos de amarras que o prendem. Bianca, o que colírio tem a ver com algemas? Eu te digo, Jesus no seu ministério, Ele vai lidar com os fariseus, Ele vai lidar com os religiosos. E acerca desses, Jesus vai falar que eles são cegos, guiando outros cegos. Por quê? Porque eles não reconhecem a evidência de que Cristo é o Messias prometido e profetizado no passado. Porque quando Jesus operava um milagre na vida de alguém, ao invés de eles glorificarem a Deus pelo milagre, eles questionavam o milagre. Eles, ao invés de perceberem os feitos de Jesus, eles se sentiam feridos no próprio orgulho por aquilo que Jesus fez, em detrimento ao que a religião nunca proporcionou à sociedade daquele tempo. Eles eram prisioneiros da religião. E Jesus está oferecendo aqui, à igreja dele, libertação destas cadeias. Eu acredito que o maior desafio de Jesus em todo o seu ministério não foi lidar com as prostitutas, com os endemoniados, com os atormentados de espírito, com as diversidades de doenças daquela época. Tenho eu para mim que o maior desafio de Jesus em seu ministério terreno foi trazer libertação aos fariseus. Porque o nível de cegueira espiritual e orgulho com o qual eles viviam, dentro daquilo que eles acreditavam ser conhecimento pleno e absoluto, ofuscavam a visão deles para compreender e enxergar que a promessa havia se cumprido e estava diante dos próprios olhos. Estava diante deles. E quando nós observamos a palavra de Deus no Evangelho de João, Jesus está operando muitos milagres. Ele acabou de safar uma mulher prostituta do apedrejamento.
Logo em seguida, ele vai operar sobre a vida de um homem cego de nascença. E em todas as operações de milagre que ele fez naquele tempo, foi questionado tudo o que ele fez. Foi questionado porque havia incapacidade de enxergar quem ele era, por que ele veio e para quem ele veio. Quando você se coloca na condição de necessitado, você também se coloca na condição de um grande visionário. Você se torna aberto. A sua visão se torna aberta para contemplar as grandiosas obras que Ele está fazendo na sua vida. O Senhor veio abrir os teus olhos nessa noite. Eu sei que é muito difícil ver Ele fazendo na vida de A, na vida de B. Mas Ele está dizendo, deixa eu colocar colírio nos seus olhos, que eu vou operar também na sua vida. E você vai sair glorificando o meu nome, e não mais questionando os meus feitos. Ele está operando. Ele veio nos abraçar nesta noite. E Ele está dizendo, aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você não vai falir. Você quer fazer negócio com o Senhor nessa noite? Você está disposto a fazer negócio com o Senhor nesta noite? O Senhor veio restituir o valor da igreja aqui, da igreja acolá, e Ele quer te usar neste projeto, que ainda prosseguirá até os dias em que cumprisse o tempo. Eu tenho para mim que enquanto a igreja estiver na face desta terra, ainda há muita obra a ser realizada da parte de Deus. Ainda há muita obra de restauração a ser feita. O mundo tem que lamentar quando a igreja não estiver mais aqui. Mas enquanto a igreja estiver presente na face da terra, ainda há poder de restauração. Ainda há esperança de restauração para um povo. Mas o Senhor depende de você. Por isso Ele veio te dizer, você não vai falir. Abre a porta, entra na comunhão comigo, porque eu vou operar através da sua vida. Feche os teus olhos neste momento. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Não vai haver falência da igreja, irmãos. Não vai haver falência da igreja. Não vai haver falência da igreja. O Senhor veio restituir o seu valor nessa noite. Se você quer fazer negócio com Ele, Ele está dizendo, eu estou à porta batendo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Abre a porta para Ele hoje e fala, Senhor, eu estou disposta, eu estou disposto a fechar com o Senhor nisso aí. Eu estou disposto a fechar contigo. Eu estou disposto a entrar na comunhão com o Senhor, a viver a comunhão com o Senhor, a ser a igreja do Senhor como o Senhor quer. Faz esta obra, Senhor. Faz esta obra, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Canta esse louvor aí. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, tu sabes quem eu sou. Eu não posso esconder isso de ti. Mesmo assim, se importas comigo, Aleluia, Deus. e mesmo assim, moras em mim. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou.
assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, cante. Glória a Jesus. Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito